Então nós vamos estudar sobre os decretos divinos de Deus, né? Sempre lembrando que a gente está estudando uma porção da teologia sistemática, baseada aí no livro de Louis Berkhof, que é um teólogo, né? Então a gente está fazendo os estudos em cima disso. Pode passar um lá, por favor. Então, a nossa lição está baseada nos seguintes tópicos: os decretos eternos de Deus, os decretos eternos e suas relações com a obra de Deus, e as objeções aos decretos de Deus. E por fim, uma conclusão. Botei lá algumas definições também, para que a gente possa, se precisar, a gente voltar. Pode passar mais um, por favor? Acabei colocando lá, mas tudo bem. Decreto. Quem que pode me dar uma definição sobre decreto? Ou exemplos sobre decreto? A definição está lá já, né? Sempre eu acabo antecipando, né? Ordem ou resolução emanada de autoridade superior ou instituição civil ou militar, leiga ou eclesiástica, manifestação de vontade e desígnio. A gente já ouviu falar sobre decreto, né? Os mais antigos aí devem ter ouvido falar bastante sobre os decretos-lei, né? Antigamente tinha muito decreto-lei, hoje tem um pouco menos, né? Hoje tem medida provisória, né? Tem bastante isso também. Antigamente tinha muito decreto-lei, né? A gente não gostava aí que o governo governasse por decreto-lei, tinha essas histórias, né? Mas, olha lá, ordem ou resolução. Então pode ser uma ordem, pode ser uma resolução, sempre vinda de uma autoridade, né? Porque se não for autoridade, o decreto não tem sentido, né? A gente só aceita um decreto quando ele vem de uma autoridade, né? A autoridade pode ser civil, pode ser como os nossos governantes, prefeito, governador, presidente, né? Leiga ou eclesiástica, tá? Pode ser tanto da população de um modo geral, ou eclesiástica das igrejas, né? Das ordens religiosas. Só para acertar direitinho, a lição que a gente está é a 7, tá? Eu trouxe, minha fé ainda está um pouco a menor, né? Eu vou ter que aumentar um pouquinho a cota lá, mas talvez alguém tenha recebido a 5 aí. A 5 foi que teve um domingo que eu não trouxe, então eu deixei lá alguns exemplares para quem quiser, tá? Só para a gente alinhar bem, não pegar a 5 em vez da 7 aí. Tá? Decreto também pode ser manifestação de vontade, ou seja, uma vontade, né? Isso também pode ser um decreto, e também pode ser um desígnio, uma determinação, digamos assim. Tá? Então, essa definição é inicial para a gente estudar, porque a gente está estudando os decretos eternos de Deus. Então, pode passar também. Então, olha só, agora já seguindo a lição aqui, né? Primeiro tópico, os decretos eternos de Deus. Olha lá, a teologia reformada estrutura-se na soberania de Deus e de sua palavra. A gente está lembrado do que é soberania? A gente já viu em outras lições aí. Quem pode ajudar? Soberania? Soberania? A gente viu aí, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Ele tem o controle, ele tem o poder, não é isso? Tá lembrado aí disso daí, né? Sua vontade, olha ali, ó. Sua vontade predeterminou absolutamente tudo o que aconteceu, acontece e ainda vai acontecer. Isso está baseado na soberania de Deus. A lição diz o seguinte: através da sua palavra, podemos ler, entender e reconhecer a soberania de Deus em tudo que vemos, sentimos e pensamos. Ou seja, na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E nós temos fé nisso, confiamos nisso, né? Isso a gente recebe pela fé, né? A fé que nós temos na palavra de Deus. Eu já gosto sempre de frisar que tem pessoas que leem a palavra de Deus, mas não acreditam naquela palavra, porque elas não foram tocadas pelo Espírito Santo, né? Então a gente tem isso também. Então, mas lembrando sempre que nós, que temos fé em Jesus Cristo, nós temos a Bíblia como nossa única fé, única regra de fé e prática, nós acreditamos que Deus é soberano sobre todas as coisas, certo? Então,
Isso é um ponto pacífico, né? E nós acreditamos que também que Deus predeterminou absolutamente, ou seja, tudo, né? O que aconteceu, acontece e vai acontecer. Então nós temos tranquilidade nisso, né? Sabendo que a gente vai ter algumas aflições, nós passaremos por algumas dificuldades, né? Mas que Deus está no controle. Isso é importantíssimo, né? A gente saber que Deus está no controle sobre todas as coisas. A gente não está numa nau à deriva, como a gente fala, né? Um barco sem rumo. Não, a gente tem um controle. Quando a gente olha, às vezes, alguns cenários, né? O cenário político brasileiro, cenário social, o mundo, né? A gente vê imigrantes sofrendo, Estado Islâmico, essas coisas. Quando a gente começa a escutar muito jornal, ver muito jornal, a gente fica apavorado, né? O que está acontecendo com o mundo? Parece que o mundo não tem mais jeito. Se a gente tem fé, ou seja, se a gente acredita que Deus está no controle sobre todas as coisas, Deus permite todas essas situações. No entanto, mesmo entre os reformados, existem opiniões diversas a este respeito. Então aqui a gente entra no estudo, propriamente dito, sobre os decretos eternos de Deus. Então, mesmo entre os reformadores, entre os teólogos reformados, existem algumas divergências a respeito disso, e a gente vai estudar um pouco sobre elas, em cima, baseados, né, na teologia sistemática apresentada por Luiz Berkoff. Então, olha só, existem teólogos reformados que creem na soberania absoluta, ou seja, em tudo o que Deus fez, ou seja, em tudo o que vai acontecer, Deus é soberano sobre todas essas situações, esses acontecimentos. Será que isso é verdade? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Nós acreditamos nisso, né? Agora, tem outros teólogos que eles creem que essa soberania é condicional, ou seja, existem condições para isso. Olha só, isto é que afeta somente a salvação, soteriologia. É uma definição um pouco mais, a gente não está muito acostumada com ela, ou seja, a soberania de Deus é só relativo à salvação, né? Ou seja, se nós seremos salvos ou não, né? E tem outros ainda, reformadores, que eles acreditam sobre que essa condição é somente relativa à expiação de Cristo. O que é expiação de Cristo mesmo? Ele levar os nossos pecados, o sofrimento, né, o sacrifício que Jesus Cristo passou nesse mundo para levar os nossos pecados. Então tem alguns reformadores que acreditam que não são todos, né, são divisões, são especificações, que acreditam que a soberania de Deus é só relativa a isso, né? E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, tá? A respeito sobre o decreto eterno, ou seja, sobre a gente fala os decretos eternos de Deus, né? Mas na realidade o decreto é um só, né? Então olha só, o que são os decretos de Deus? Essa pergunta, a pergunta número 7, ela está no Catecismo Menor. Não sei quem aqui teve esse Catecismo Menor nas mãos aí, não sei se alguém teve, né? Algumas pessoas aí, os mais antigos tinham, né? Eu tinha também, né? Tinha lá o Catecismo, né? Oi? Não? Ah, tá bom. Eu também acho que a gente é assim, né? Engraçado, a gente vai achando que a gente vai envelhecendo e que a gente não fica antigo, né? Mas a gente fica, né, um pouco antigo, né? Quando eu era guri, eu olhava lá tinha meus 15 anos, eu olhava, tem um velhão, chegou um velhão de 30 lá na igreja, de 30 anos, né? Hoje eu estou com 45, não acho velhão não, né? Mas a gente fica um pouco antigo, se a gente está lidando lá com a gurizada lá, a gente vê, pessoal, eu estou antigo, né? Que a gente fala de coisas que às vezes para eles não faz sentido, né? Fala, não caiu a ficha. Que ficha? Né? O pessoal nem viu o orelhão de ficha, né? Isso é coisa de antigamente, né? Máquina fotográfica com filme. Ontem a gente estava vendo um negócio lá das coisas dos anos 80, né? Mertiolate, né? Essas coisas aí, que nem tem mais hoje. Fala, o pessoal nem entende, né? Oi? Queimava, né? Tem ainda? Ninguém, não arde mais. Arder, metiolate é coisa de antigamente, né?
Mas o Catecismo Menor, aquele livrinho lá que a gente estudava, às vezes quando ia fazer a profissão de fé, né, estudava aquele livrinho, tinha que decorar, né, se apavorava lá para estudar tudo. Ele responde essa pergunta, né? O que são os decretos de Deus? Olha só o que ele responde. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Ou seja, o decreto de Deus é todos os acontecimentos que vão acontecer, obviamente, durante esse mundo, durante todo o momento que a gente viver nesse mundo, durante toda a existência desse mundo. Ou seja, nós acreditamos nisso, né, pela fé. Tá? E pela palavra de Deus que nos fala isso. Então agora vocês vão me ajudar aí. Quem pode ler Efésios 1:11? Voluntários aí. Vamos levantando a mão, que eu já vou... Alguém em Efésios 1:11? Ninguém? A senhora... Atos 4, 27 e 28, aqui na frente. Salmo 33, 11, lá. Efésios 2, 10. Lá, dona Dulce. Romanos 9, 22 e 23, aqui. E Romanos 11, 33. Tem bastante texto. Aqui também a senhora já... Então a gente tem bastante texto para confirmar isso, que é essa resposta, né? Os decretos de Deus são o eterno propósito, o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Então vamos lá, Efésios 1:11, quem pode ler? Então, exatamente o que o texto diz, né? Aquele que predestinou todas as coisas. Tá? Atos 4, 27 e 28. Mesmo o sofrimento de Jesus, né? Fazem tudo o que a tua mão e o teu propósito, é isso, né? Tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então a gente vê na palavra de Deus essa coerência, que os decretos de Deus foram ordenados por Ele. Depois, Salmo 33, 11. Viram que lá no começo, né? A gente falou, pode voltar um pouquinho lá, nas definições lá. Pode passar um pouquinho mais lá. Manifestação de vontade, desígnio. Né? A senhora pode ler, por favor, de novo o Salmo. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por toda a eternidade. Então, é para sempre, não é transitório, passageiro, como a gente vê. Pode avançar lá. Romanos 9, pulei Efésios 2:10. Eu adoro esse versículo, é um dos versículos que eu mais gosto. Nós somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais ele preparou de antemão. Ou seja, Deus já sabia tudo o que acontecia. Vocês sabem o que é feitura? Parece uma palavra feia, né? Parece? Feitura, somos feitura dele. Tradução dessa palavra no original, eu não leio, eu não conheço todo o original, né? Eu aprendi isso, né? É poema. Nós somos um poema de Deus, criado para as boas obras, que Ele já preparou para a gente. A gente viu nas lições bem anteriores aí as boas obras, né, que aparecem lá diante de nós, né? E por fim, Romanos 22, 23.
para a glória preparou de antemão. Então esse mundo que a gente vive, que parece tão conturbado, tudo foi preparado por Deus, tudo foi organizado por Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. E por fim agora, Romanos 11, 33. Então, mais uma vez, né, o apóstolo Paulo falando sobre os desígnios de Deus, sabedoria e conhecimento de Deus. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. A gente estudou algumas lições para trás dos atributos de Deus, né, a gente viu isso lá. Né? Então, se a gente não tivesse lido a palavra de Deus, né, ou seja, lendo agora a palavra de Deus, fica bem claro isso para nós, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Gente. Se a gente fosse olhar, será que tinham mais textos? Tinham, né? A gente leu até vários aqui, todos que a lição apresenta aqui, mas existem vários textos que falam que Deus pré-ordenou todas as coisas. Quer dizer, o que essa palavrinha quer dizer, né? Pré-ordenou. Ordenou antecipadamente. Tá? Ordenou antecipadamente. Então, pela palavra de Deus, né? E também já o que dizia no Catecismo Menor, né, que são todos baseados em textos da Bíblia, né? Lá ele apresenta os textos também. Os decretos de Deus são um eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua glória, ele pré-ordenou tudo o que acontece. Ok? Pode passar. Aí já tinha até, pode passar esse também, né? Pode voltar um pouquinho, desculpa. Isso. Acho que pulou lá. Isso. Seguindo aqui a lição, né, Berkhoff, que é o reformador, o teólogo sistemático, nós estamos estudando os textos dele, né, diz o seguinte: apesar de muitas vezes falarmos dos decretos de Deus no plural, em sua própria natureza, o decreto é somente um único ato de Deus. Já o segure o fato de que a Bíblia fala dele como protege, um propósito ou um conselho. Isto se segue também da natureza mesma de Deus. O seu conhecimento é de todo imediato e simultâneo. A gente já comentou isso alguns domingos atrás, né? O conhecimento de Deus, ele é imediato e simultâneo, ou seja, Deus sabe tudo o que acontece nesse exato momento, em todos os lugares. E tudo o que vai acontecer. Né? Isso para nós foge um pouquinho da nossa realidade. Né? Porque a gente pode ver uma pessoa que tem extremo conhecimento, ou uma pessoa que é extremamente sábia, mas ela não... É difícil entender o conhecimento de tudo, em todo lugar que acontece. Eu dei um exemplo nas aulas passadas aí sobre o Google, né? Quem está mais envolvido aí com a internet, né? O Google a gente sabe muita coisa lá, né? Mas a gente não sabe tudo ao mesmo tempo, nem em todos os lugares. Você ia comentar alguma coisa? Não? Não? Eu achei que era. Então o Google, dá para a gente ter uma similaridade, né? O Google sabe muita coisa, né? Quando a gente quer saber alguma coisa, a gente bota lá no Google, né? Teve um episódio atrás, até engraçado, a Petinha me ligou, porque eu tenho que fazer um furo aqui no meu trabalho com a furadeira. Furo com furadeira. Como é que eu vou explicar por telefone como é que usa a furadeira? Eu não tô com tempo. Não, deixa eu entrar aqui no Google que eu vejo, né? Então lá explicava tudo, como é que fazia um furo com a furadeira. Nunca tinha pego uma furadeira, pegou, fez o furo, resolveu o problema dela, né? O Google tem quase tudo lá que você queira, né? Tem muita coisa. Mas não é nem comparável ao conhecimento e à sabedoria de Deus, que conhece tudo o que acontece em todos os lugares da terra, nesse exato momento, e as que hão de acontecer ainda. Então, o conhecimento, a sabedoria de Deus é fantástico. Foge ao nosso entendimento, pensar que uma pessoa, né, que possa conhecer todas as coisas. Né? Quando a gente vê alguém assim que sabe tudo, a gente fica até impressionado, né? Eu já vi uma pessoa assim que era metida a saber tudo, né? E ele dizia mesmo, né? Uma vez até teve uma palestra lá, aí o palestrante disse: olha, se eu ficar alguma dúvida, né? Como a gente sempre fala, se tiver alguma dúvida, só me perguntar, eu vou
perguntar, porque ninguém sabe tudo, aí o cara levanta lá, eu sei tudo, pode perguntar para mim. Já vi pessoas assim, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. E o decreto que nele se funda é também um ato absolutamente compreensivo e simultâneo. Como decreto eterno e imutável, não poderia ser de outro modo. Ou seja, esse decreto de Deus, ele não muda também. Não existe, pois, uma série de decretos de Deus, mas somente um plano compreensivo que abrange tudo o que se passa. Contudo, a nossa compreensão limitada força-nos a fazer distinções. E isto explica porque muitas vezes falamos dos decretos de Deus no plural. Esta maneira de falar é perfeitamente legítima, desde que não percamos de vista a unidade do decreto divino e da inseparável ligação entre os vários decretos como os concebemos. Ou seja, a gente fala de decretos para ter uma divisão, né, para o melhor entendimento. Se eu não me recordo agora, depois até alguém pode dar uma conferida, a gente fala muito dos frutos do Espírito, não é isso? Né? Mas na realidade o fruto é um só, né? Aí a gente faz aquela ilustração de uma laranja, né? De uma tangerina, mexerica, bergamota, cada um chama de um jeito, né? Que tem gomos, né? Então são os gomos, né? Então aqui foi feita uma divisão desses decretos de Deus, né? Para a gente ter um melhor entendimento, né? Das vontades, né? Dos desígnios de Deus. Mas são muitos, né? Partindo para o 2 agora, pode partir para o tópico 2. Os decretos eternos e sua relação com as obras de Deus. Vamos partir, é o tópico 2 agora da lição, né? Vamos partir do pressuposto que os decretos são fruto direto do conhecimento pleno de Deus a respeito de tudo. Então, esses decretos de Deus, eles são frutos do quê? Deus conhece todas as coisas, por isso que a gente tem esse desígnio. É um pressuposto, uma hipótese, né, que a gente pode ver depois. A partir desse decreto foi estabelecido, o decreto foi estabelecido considerando todas as possibilidades. O decreto não limita Deus e seus atos transitivos. O que são esses atos transitivos? São ações de Deus no decorrer da história, seja na natureza ou a sua relação com o ser humano. Esses atos transitivos de Deus, por exemplo, a gente pode ter a criação. É um ato momentâneo de Deus num período da história, né? Olha só, o decreto, repetindo, né, o decreto não limita a Deus e seus atos transitivos estão em plena consonância com o decreto estabelecido. Ou seja, esses atos transitivos, momentâneos de Deus nas nossas vidas, no mundo de um modo geral, ele está em plena consonância, ou seja, ele está perfeitamente previsto no que era o plano de Deus para toda a humanidade durante todo esse período que a gente vai existir aqui. Olha só, os decretos eternos foram estabelecidos a partir do conselho de Deus. O autor do Salmo 33 revela no verso 11, que a senhora tinha lido antes, né? O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Todas as coisas foram pré-ordenadas para que o propósito principal fosse atingido, conforme o apóstolo Paulo expressa em Efésios 3, de 10 a 11. Esse a gente não leu, né? Alguém pode ler esse para nós lá? Efésios 3, de 10 a 11, por gentileza? O apóstolo Paulo, falando na carta aos cristãos de Éfeso, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, né? Da todas as forças, né? Lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eterno propósito, ou seja, o propósito de Deus que Ele tem para esse mundo. Então, toda a sabedoria de Deus, das mais diversas formas,
ela se encaixa perfeitamente com o propósito de Deus para as nossas vidas, para todo esse mundo. Olha só, seguindo a lição, né? Toda a criação é como um enorme puzzle, eu acho que é assim que chama, né? Puzzle, né? Da Grow, né? Isso, na minha época chamava quebra-cabeça. Uma marca, né? Ou seja, aquele quebra-cabeça, né, que você vai montando e tem normalmente uma figura por trás bastante bonita ou representativa, algo que chame a atenção. Toda a criação é um enorme puzzle, onde cada obra tem sua função no todo harmônico, mesmo quando isto não é perceptível ao homem. Alguém pode ler, por gentileza, Gênesis 1, 21? Isso é fantástico, né? Especificamente aqui sobre a parte marinha desse mundo, né? Como funciona? Vai ter até pesca lá, né? já encaixando, fazendo um link, né? Como isso funciona perfeitamente em todo o mundo. Né? O homem é que às vezes desorganiza isso um pouco, né? Mas tem alimento para todos os peixes, cada peixe tem a sua região. Né? O homem às vezes desorganiza um pouco isso, né? Traz alguns predadores para a região onde não tinha predador para aquele predador, né? E ele acaba acabando com algumas espécies, né? E aí a gente tem que ficar atento para tomar ações para que isso não aconteça, né? Aqui para a região de Santa Catarina, de um modo geral, trouxeram um caramujo, né? Eles chamam de caramujo africano, não sei se vocês lembram, e aquilo se tornou uma praga aqui, né? Ou seja, estava tudo funcionando perfeito. O homem chega e ele começa a desorganizar um pouco isso, né? E aí não tem um predador para esse caramujo, e ele transmite uma série de doenças, né? No mar a gente vê muito isso, né? Às vezes, mas está faltando peixe aqui na região, ou seja, você começa a acabar com os peixes daquela região, às vezes por alguns motivos que a gente nem imagina, né? Um deles eu estava estudando já há algum tempo atrás. Os navios, eles, não sei se vocês sabem, a maioria deve saber, mas eles andam com umas águas de lastro, né? O navio, para se manter certinho lá, ele tem que ter água num dos compartimentos lá. E às vezes eles pegam uma água lá da África, né? Ou de outros continentes, né? De vários continentes, e trazem para um outro lugar e despejam ali, né? Para trocar a água, né? E ou seja, aquela água troca ali, traz nutrientes, traz animais que acabando com algumas espécies que tem naquela região. Ou seja, Deus organizou isso de uma forma esplendorosa, né? Não dá para entender que isso venha a ser por acaso. O mundo funciona isso por acaso. Não é por acaso, não dá para conceber isso. Tem que ter algo que organizou isso. Nós é que às vezes tentamos desorganizar, dar uma bagunçada, né? Estragamos aí uma das obras de Deus, né? Isaías 44:9, alguém pode ler também? Talvez esteja... Todos os artífices de imagens e esculturas são nada, e as suas coisas de Deus são nem empréstimos. Eles mesmos são testemunhas, e elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Vamos deixar isso daí, depois a gente dá uma confirmada lá com o pastor, né? Algumas ações de Deus poderiam ser consideradas como temporais, seguindo aqui o que a lição fala, né? Exemplo da própria criação. No entanto, ainda que no ato da criação em si seja um fato cronológico, ele foi executado na eternidade. Algumas pessoas podem dizer assim, não, a criação do mundo ela segue um fato cronológico, ou seja, segue uma ordem. Na realidade, a gente entende pelos estudos da teologia que esse tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Existem algumas palavras, existe uma palavra para marcar o tempo de Deus, os irmãos já devem ter escutado falar, que é Kairos, né? Se eu não me engano, aqui em Joinville, eu acho que na João Colim tinha
Tinha ou tem uma loja de automóveis aí que é Kairos. Eu acho que é isso, né? Se eu não for... Kairos, né? Fala. Normalmente é uma pessoa que é religiosa, né? Porque Kairos significa o tempo de Deus. Tem uma loja de carro, né? Isso me veio à mente agora. O tempo de Deus, Kairos, interfere no tempo dos homens, que a gente chama de cronos, né? Uma palavrinha chamada cronos, que a gente usa muito cronológico, cronograma, né? Desenho do tempo, né? Mas este não interfere naquele, ou seja, o tempo de Deus interfere no tempo dos homens, mas o tempo dos homens não interfere no de Deus. Então, por isso que às vezes a gente ouve aquela expressão, às vezes a gente escuta muito uma pessoa falando, eu oro, e Deus não me responde, né? E aí é um decreto aqui que às vezes é difícil de aceitar ou de entender. Deus tem um tempo diferente do nosso, né? E isso às vezes é difícil de compreender e de falar isso para a pessoa, né? Eu pego o exemplo da minha avó, ela orou, deixa eu ver, eu acho que uns 50 anos pelo menos para encontrar um irmão dela. O irmão dela tinha fugido de casa quando era garoto e ela ficou lá procurando, orando, mas não achava nunca e orava. E eu achava até engraçado que eu ia passar férias na casa dela, já comentei isso, né? E eu escutava, a gente tinha o culto doméstico, ela fazia de manhã, né? Eu de férias querendo dormir um pouquinho mais, ela fazia o culto doméstico, não tinha jeito. Às vezes eu esperava a gente acordar para fazer. Ou a gente às vezes escutava com os hinos lá, acordava com os hinos, né? Casa de madeira e tal. E ela orava sempre por aquele irmão dela. Aquilo me marcava, porque era garoto, escutava aquilo. Até que um dia, a minha tia descobriu o irmão dela, né? E ele estava lá em Brasília, e a gente morava lá em Florianópolis, né? Bom, por que teve que esperar esses 50 anos, né? Por quê? Propósito de Deus, desígnio de Deus, né? Decreto de Deus, né? É um pouco difícil de aceitar isso, mas a gente aceita pela fé, né? Deus tinha lá os seus propósitos. Talvez a convivência não ia ser tão boa, sei lá, alguns motivos que a gente nem imagina dos quais. Mas foi um decreto de Deus, né? Que às vezes são difíceis de aceitar, às vezes são gostosos, né? Às vezes são coisas boas aos nossos olhos, às vezes coisas ruins aos nossos olhos. Ou o tempo era tarde demais, ou era cedo demais, a gente não consegue entender às vezes muito bem esse tempo de Deus, né? Mas, como a gente tem fé que Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, então em tudo a gente tem que dar graças, né? Tem um texto que fala sobre isso. Então às vezes é um pouco difícil de entender esse tempo de Deus e o nosso tempo, né? A gente quando faz oração, a gente quer que Deus atenda tudo no nosso tempo, né? E às vezes não é. Oi? Nós somos imediatistas, né? Ainda mais nesse mundo, né, que a gente vive agora, que você quer tudo online, né? Você quer a lanchonete mais rápida que tem, o McDonald's. Eu vou no McDonald's, porque é rápido, né? Eu quero o banco... Oi? Às vezes não é tão boa, né? Mas é rápida, né? A gente quer as coisas rápidas, a gente quer passar, quer que a pessoa quer ser atendido primeiro, quer que tudo esteja o mais rápido possível, né? Só que Deus não é assim, né? Às vezes a gente até quer que Deus seja assim, mas Deus não tem esse nosso tempo aqui, né? A gente quer que mande um e-mail e ele responda na hora, né? E-mail assim, né? Tem gente que manda e-mail e já liga, olha, eu te mandei um e-mail, né? Você quer ser atendido na hora. Uhum. Quer ser melhor, né? Muito lícito. Isso.
E no Brasil, de um modo geral, a gente é mais acelerado ainda, a gente não tem tempo para as coisas. Até estou vendo uma situação agora até positiva aqui em Joinville, né? Em alguns parques aqui da cidade o pessoal está indo senta lá, faz um piquenique, né? Então lá na Expoville tem, ali na praça do Museu de Arte ali de Joinville, tem o Parque das Águas ali e tal. Então o pessoal está estendendo lá a toalha, né? Está tocando um violão, está brincando, né? Eu, como estou com criança agora, eu estou indo mais nesses lugares aí. E eu vi que isso está acontecendo aqui, né? Quando a gente vai na Europa lá, também é assim, as pessoas fazem piquenique, as pessoas leem livro, né? As pessoas leem a Bíblia, né? E aqui pela correria, né? Então a gente acaba nas orações querendo o nosso tempo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente está submetido nesse mundo ao tempo de Deus, né? Isso é algo que a gente precisa ter isso bem claro nas nossas mentes. Seguindo um pouquinho mais aqui na lição, os decretos de Deus são eternos, eficazes, imutáveis e absolutos. Também é fato que o destino eterno de todos os pecadores já está determinado. O pecado latente incapacita o homem, por melhor que seja entre seus pares, de alcançar a salvação por si mesmo, por suas condutas ou atos morais elevados. É impossível ao homem salvar a si mesmo. Somente Deus é capaz de intervir para transformar esta realidade, ao ponto de fazê-lo, querer e executar. Ou seja, por melhor que a gente seja, por mais bondoso, piedoso, caridoso, que nós tenhamos boas obras aqui, nós não temos condição de salvar a nós mesmos. Alguém pode ler, por gentileza, Mateus 19, 25 e 26? Como é que a gente faz para ser salvo? Isto é impossível aos homens. Só Deus pode definir e fazer com que isso seja aconteça de verdade. Ou seja, o ser humano não consegue salvar a si mesmo. Só Deus é que consegue isso. E Ele já pré-ordenou tudo isso antecipadamente, né? Alguém pode ler Filipenses 2:13, por gentileza? Então, Deus é que efetua em nós o querer e o realizar, né? Deus é que nos dá condição de acontecer isso. Agora, sobre a nossa salvação, Ele que define, né? Obviamente que em determinados momentos nós cremos na salvação através de Jesus Cristo, né? Sempre lembrando disso, né? A gente fala muito de Deus, às vezes nesses tópicos aqui, mas a expiação de Jesus Cristo, que tirou de nós todo o pecado, né? Que venceu a morte, é que nos dá a garantia da salvação. Ok? Tranquilo até aqui? Muitas dessas coisas a gente já sabe, né? Às vezes é interessante relembrar isso, né? Agora vamos às objeções aos decretos de Deus. Ou seja, o que são objeções? São pontos assim, olha, não funciona bem porque eu tenho uma objeção contra isso. Eu sou contra em algumas coisas. Será que tem gente que é contra os decretos de Deus? Tem muito, né? Tem gente contra tudo hoje em dia, né? Tem gente que não é a favor de nada, é contra tudo, né? Tem gente que é sempre do contra, né? Tem gente que é sempre do contra, tem isso também, né? Olha só, o primeiro tópico da lição que ele comenta aqui nesse item. É incoerente com a liberdade moral do homem. Ou seja, os decretos de Deus é incoerente com a liberdade que o homem tem. Aí afirmam os opositores, olha lá, o homem é um agente livre,
com capacidade de autodeterminação racional. Ele pode refletir sobre uma inteligente escolha de certos fins e também pode determinar sua ação com respeito a eles. Contudo, o decreto leva a necessidade consigo. Deus decretou realizar todas as coisas, ou se não as decretou, ao menos determinou que isso viesse a acontecer. Ele decidiu qual o curso da vida do homem por meio disso. Então o que eles estão, os opositores a isso, eles querem dizer o seguinte: mas se o homem pode decidir todas as coisas, né, quase tudo pelo menos, né, algumas delas, né, como é que Deus determinou todas as coisas? Quem foi que deu a ele, né? Então, olha só, nós temos liberdade para algumas coisas, não temos? Ou para a maioria delas. Mas se Deus determinou todas as coisas, como é que nós temos essa liberdade? Né? Então, o Moacir está falando aqui que Deus nos deu condições para escolher determinadas ações que nós tomamos. Né? Olha só, a palavra de Deus afirma que o Senhor criou o homem livre, puro, santo e capaz de tomar todas as suas próprias decisões. Deus criou o homem. É isso que você estava falando, né, Marcinho? Deus criou o homem com essa condição. Né? Por isso, Deus colocou a árvore do conhecimento no seu jardim ao alcance do homem. Alguém pode ler lá Gênesis 2, 16 e 17, por gentileza? Então, tinha uma árvore lá do conhecimento, né? Daquela árvore eles não poderiam comer, mas eles tinham liberdade, né? Tanto que eles comeram. Liberdade, seguindo a lição, né? Liberdade e responsabilidade andam juntas. E o Senhor deixou bem claro o que esperava do homem e o que aconteceria se este desobedecesse. Estão vendo isso? Deus nos dá liberdade, né, para escolher. E ele já disse, se vocês comerem, vai acontecer isso com vocês. Às vezes é um pouquinho difícil de entender. Sim. Assuma a consequência do ato. É verdade, eu acho que eu vi isso aí também, né? Eu vi. A gente só reclama, só diz que é com a gente quando é coisa ruim, né? Quando é coisa boa, né? Por que isso não aconteceu com ele ali, ó, que estava precisando? Pode, comigo não, né? Pô, isso é tão bom, deveria ter acontecido com ele, né? Ninguém fala isso, né? Isso é verdade. Oi? Só o que é ruim diz assim, pô, por que comigo isso, né? Mas olha só, a ação temporal do homem nada afetou os propósitos eternos de Deus, que na sabedoria e no seu conhecimento permitiu o livre curso do coração humano incitado por Satanás. Deus não criou o pecado, nem tampouco induziu o homem ao pecado. Esta foi uma escolha pessoal, com consequências já dantes reveladas. Então, às vezes Deus ele é soberano, mas ele nos dá um grau de liberdade bastante grande. Ele não nos obriga. Tem vezes que pode acontecer de nos obrigar a algumas ações, pode, né? Mas ele também nos dá a liberdade de aceitar ou não. Uns ele pega, não tem jeito, né? Ele puxa, vai ser desse jeito aqui, pronto, né? Olha só, o tópico B, pode passar um pouquinho ali. O decreto elimina todos os motivos para esforços pessoais. Isso aqui é interessante. O que falam os opositores aos decretos de Deus, né? Se todas as coisas devem acontecer exatamente como Deus determinou, não há necessidade de preocupar-se com o futuro, nenhum esforço para a salvação deve ser feito. A gente fala ali de teólogos, estudiosos que falam isso,
Mas às vezes, no meio da igreja, das igrejas, tem gente que é assim, né? Para que eu vou me preocupar em ser uma pessoa bondosa, que segue os caminhos de Jesus Cristo? Se Deus já escolheu se eu estou salvo ou não? Não tem isso? Para que eu vou ser bonzinho se Jesus Cristo disse que o ladrão estava salvo lá no último minuto? Não tem isso? Bom, se Deus já determinou, se eu estou salvo, para que eu vou me preocupar em não pecar, em fazer boas obras? Isso são pessoas que se opõem a esses decretos de Deus. Mas olha só o que fala aqui a lição, né? É de sabedoria geral que o futuro pertence a Deus e que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Esse texto de Jó aqui a gente já leu anteriormente também. Ele fala sobre isso. A salvação também depende unicamente de Deus, pois Ele é quem vem ao encontro do pecador e faz reconhecer seu pecado e entender o que lhe será reservado. No entanto, todos os salvos são estimulados a trabalhar para o Senhor. Alguém pode ler João 6,27, por gentileza? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu Espírito. Então, não trabalhar pela comida, mas trabalhar porque Deus nos deu essa condição. Alguém pode ler aí Romanos 6,19, por gentileza? Então, oferecei os vossos membros, a força, né? Para trabalhar pela justiça, para ser exemplo de Jesus Cristo. Para que a dona Dulce leu lá em Efésios, né? Para as boas obras. Aí o que a gente vai ganhar com isso? Se a salvação já está ganha, por que eu tenho que trabalhar? O que eu vou ganhar com isso? Hoje em dia está muito isso, né? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Olha só. Do bom trabalho resultam os galardões eternos, que serão dados aos filhos de Deus. Galardões eternos, que palavra, né? O que são galardões? Oi? Um prêmio, patente, né? Tem na hierarquia militar, né? Recompensa, né? Então nós vamos ter galardões eternos. Alguém pode ler Mateus 5, 11 e 12? Por gentileza também. Vosso galardão nos céus, né? Então, aquilo que a gente faz aqui pela obra de Deus, não é condição para a nossa salvação. Definitivamente não. Né? Mas nós podemos receber uma recompensa por isso nos céus. Recebendo um prêmio de Deus. Né? Recebendo uma recompensa de Deus por isso. Então, obviamente que a gente não deve trabalhar pensando nisso, né? Eu quero fazer boas obras porque eu quero ter um galardão grande lá no céu, eu quero ter um bom prêmio lá. Né? A gente deve fazer as boas obras porque Deus as preparou e pelo amor que a gente tem ao próximo. Mas uma das recompensas por esse trabalho, ou às vezes não é pelas boas obras, né? Às vezes pelo sofrimento. Às vezes você vai fazer um trabalho, implantar uma igreja em algum lugar, né? E às vezes não é bem recebido, é tratado com hostilidade, passa dificuldades, né?
Quando a gente vê os missionários aí trabalhando, né, a gente sabe as dificuldades, né, começa a ver um pouco a história deles, as dificuldades de implantar uma igreja, de levar a palavra de Deus a lugares que eles não querem receber. E Deus vai nos dar uma recompensa por isso. Para ver como Deus é justo, né? Agora, a salvação nós não temos condição por nós mesmos. Nós somos pecadores e não conseguimos ter a nossa salvação. Nós precisamos de Jesus Cristo, precisamos de Deus para nos dar a salvação. Tá? Tópico C, já está lá, né? Os decretos fazem de Deus o autor do pecado. Tem gente que fala isso também, né? Se Deus é o Senhor de todas as coisas, por que Ele deixou o homem pecar? Por que o homem pecou? Olha só, seguindo aqui a lição, né? Esta objeção tem como finalidade projetar a culpa ao Criador, tal qual fez Adão. Alguém pode ler Gênesis 3:12? Será que Adão jogou a culpa em Deus? Alguém pode ler aí? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. Olha só. A culpa é de Deus e da mulher, duas, né? Que coisa, né? Que tu me desse, né? Olha, em Deus, né? Mas como se ele também assim, se ela não me trouxesse, eu não ia comer, né? Quem sabe, né? Se ele comeu, né? Botou a culpa nos dois, né? Em Deus e na mulher. Então, com esse negócio de botar culpa nos outros já é antigo, né? Não é coisa nova, né? A gente sempre tem umas brincadeiras aí que diz, se tiver alguém que você pode botar a culpa, bota nela, né? Não diz que foi você, bota nela. O meu irmão, eu me lembro, quando a minha mãe chamava ele, André, ele já dizia, não fui eu, já falava, já nem respondia, não fui eu, foi outra pessoa, já tirava a culpa dele, né? Tinha isso também. Seguindo aqui, Deus criou os anjos e os homens livres. Satanás foi o primeiro a pecar. Lançado à terra, logo tratou de seduzir Eva e transmitir o seu vírus mortal. Ele receberá o mesmo castigo que os demais desobedientes. Os opositores dizem, Deus sabia que o homem pecaria, portanto poderia tê-lo impedido. De fato, o Senhor poderia ter feito isto. Porém, em seu decreto eterno, decidiu permitir a presença do pecado no mundo e, contemplando-o com imenso desprazer, definiu os meios eternos para erradicá-lo de sua presença. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus poderia ter evitado o pecado. Não vou deixar que Adão faça isso. Mas ele deu essa digamos assim, essa benesse de poder escolher essa permissividade, se você quer ou não pecar, né? E aí, em função disso, já tinha todo um plano caso o homem pecasse, caso não pecasse. Eu já comentei isso na programação, a gente tem uma estrutura de seleção, né? Uma condição, né? Se acontecer isso, se for sim, vai para cá. Se for não, vai para lá. Então tem as duas situações, tá? E eu só queria voltar um pouquinho aqui, que me passou, eu tinha que comentar isso e acabei esquecendo aqui. No tópico 2, pode voltar lá? Só um pouquinho, por gentileza. Pode passar mais um. Aí. Esse tópico eu acabei esquecendo aquele parágrafo ali que é importante. Olha, o último tópico ali da lição. Alguns eventos são próprios da ação divina, como a criação, e outros foram contemplados por prévio conhecimento da ação de suas criaturas, a concepção do pecado. Apesar de não ser esta a sua vontade, a este chamamos de decreto permissivo. Isso aqui é importante a gente lembrar, eu tinha botado em vermelho, agora no finalzinho da lição me lembrei disso. Ou seja, Adão teve a oportunidade de escolher entre comer ou não comer do fruto, né? E não foi por isso que Deus era culpado de o pecado existir no mundo. Deus teve um decreto aqui permissivo. Ele permite que isso aconteça, né? Então,
às vezes numa questão de doença, algumas coisas, Deus permite algumas coisas na nossa vida que nós não vamos entender às vezes. Talvez tenhamos que perguntar lá para Ele quando a gente chegar, né? Oh Deus, por que aconteceu isso na minha vida, né? Vai ter eternidade inteira, se for possível, né? Se fosse possível acontecer isso, para perguntar essas coisas, né? Tem tempo lá, bastante tempo na eternidade. Mas Deus permite algumas coisas, né, na nossa vida, às vezes coisas boas, às vezes coisas não tão boas aos nossos olhos, né? Às vezes no tempo certo, às vezes no tempo incorreto aos nossos olhos. Tá? E a conclusão da lição? Isso. Os decretos eternos de Deus não são fáceis de se compreender sem o auxílio de uma revelação divina. Aquilo que a gente já comentou, né? Quando você lê assim essas coisas, se você não tiver a fé, se Deus não tiver tocado no teu coração, na tua mente, para entender essas coisas, não é fácil de entender mesmo, né? Quem é que vai entender porque uma pessoa perde a vida, às vezes tão nova e tal? Não é fácil de entender. A gente entende pela fé, né? Só pela graça do Senhor, isto é possível às nossas mentes finitas e limitadas. Nós somos finitos e limitados. Deus já predeterminou todas as coisas através de uma excelsa sabedoria e conselho. E tudo o que existe tem uma razão de ser e está intrinsecamente ligado umas às outras. Às vezes a gente fica tentando entender essas coisas que acontecem na nossa vida, né? Por que Deus me trouxe para cá? Por que isso aconteceu? Às vezes a gente não vai conseguir entender, algumas a gente até entende, outras a gente acha que entende, né? Mas são decretos de Deus, são desígnios de Deus. Pela fé, a gente sabe que é o melhor que Deus tinha preparado para nós. Às vezes não tão agradáveis em determinados momentos, né? Por que Jonas tinha que ir para Nínive e não para outro lugar, né? Deus assim queria. Deus quer algumas coisas que nós não entendemos, e nós somos limitados mesmo, né? Às vezes a gente não entende coisas que nós mesmos fazemos. Por que eu fiz isso há um tempo atrás? Não consegue nem entender por que a gente fez, que dirá por que Deus está fazendo isso. É muita pretensão da nossa parte, tá? Então os decretos de Deus, a gente deu uma visualizada, né? Aqui tem bastante coisa para estudar. E eu acho que, tenho plena convicção que é pela fé mesmo que a gente entende, aceita esses desígnios de Deus na nossa vida. Alguns são bem difíceis, bem duros de serem entendidos. Alguma dúvida sobre a lição? Não? Tranquilo? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa parte da lição. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, o momento que Tu nos deste agora, ó Pai, que podemos estudar sobre a Tua palavra, ó Pai, podemos estudar sobre os Teus desígnios, os Teus decretos, ó Pai. Nós podemos nesse momento entender como Tu és bom, como Tu és justo, ó Pai, como Tu dás a nós, ó Pai, em determinados momentos, o poder da escolha, a prerrogativa de escolhermos sobre algo relacionado às nossas vidas, ó Pai. Mas, mais do que isso, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que Tu nos dê o entendimento, ó Pai, nos dê a aceitação daquelas coisas, daqueles desígnios, ó Pai, que aos nossos olhos não parecem tão bons, ó Pai. Permita que possamos aceitar isso, permita que possamos Te dar graça, ó Pai, a respeito dessas coisas. Guarda-nos no decorrer deste dia, ó Pai, unge-nos com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que possamos ter um dia agradável na Tua presença, ó Pai. Te agradecemos por essa igreja que está sempre de portas abertas, ó Pai, estudando a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.